Muito bom dia, meus caros irmãos e irmãs de doutrina e aqueles companheiros simpatizantes desta doutrina abençoada. Muito bom dia. Estamos mais uma vez agradecendo, como sempre, ao coração querido de nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos veicular ensinamentos desta doutrina tão querida dos Espíritos e do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, o nosso vídeo de hoje é o de número 119 da nossa série e tem como título O Símbolo da Cruz. Um artigo retirado de Reformador da Federação Espírita Brasileira, cujos autores são Luiz A. Magalhães e J.B. Anjo Coutinho, página 34, página 347 e 352, novembro de 1980, Rio de Janeiro, RJ. Eles iniciam esse artigo excelente que vai tirar a dúvida de muita gente. Temas para palestra. Abre aspas. Pretendemos recordar os últimos dias de Jesus Cristo na Terra e tentar decifrar algumas mensagens das quais nos foi deixado até a do símbolo da cruz. Vamos encontrá-lo perto das comemorações da Páscoa dos Hebreus, mas ainda fora de Jerusalém, na sinagoga de Cafarnaum, falando à multidão que o seguia desde a véspera, quando fizera a primeira multiplicação de pães. E dizia Jesus àquelas criaturas, bem conhecendo-lhes os sentimentos. Registrado em João capítulo 6, abre aspas. Na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão, saciando-vos. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, confirmou. Ajuntando mais na frente, disse: Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Prestem atenção, porque esse artigo é em torno disso: carne e sangue. Vejam a beleza dessa explicação. Agitou-se o ambiente. Comentavam os judeus: como pode dar-nos sua carne a comer? E alguns diziam: duro este discurso, quem pode ouvi-lo? Percebendo que muitos dos seus discípulos murmuravam, garantiu-lhes Jesus: o Espírito é o que vivifica, a carne, considerada do ponto de vista material, para nada aproveita. As palavras que vos disse são espírito e vida. Já em Jerusalém, na última ceia, em companhia dos 12, consoante Mateus capítulo 26, versículo 26 a 28, o Cristo pegou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu aos apóstolos, explicando-lhes:
tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, pegou o cálice com vinho, dando graças, passou aos apóstolos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. Prestem atenção a isso. A vida de Jesus em carne, a natureza da carne de Jesus, natureza, suas palavras em Cafarnaum: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, permanece em mim e eu nele. E depois, no curso da última ceia, aos apóstolos, distribuindo-lhes pão e vinho: comei, isto é o meu corpo, bebei, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. São temas de tanta profundidade no seu sentido espiritual que provocam perplexidade. Entretanto, se a letra mata, o espírito vivifica. Podemos admitir que a carne de Jesus forma exatamente o corpo da sua doutrina. Aqui está a beleza desse simbolismo da ceia. Eu vou repetir. Podemos admitir que a carne de Jesus forma exatamente o corpo da sua doutrina. A substância de que ela se compõe e em estado de ser absorvida pela humanidade daquela época e das épocas futuras. Foi preciso que se operasse algo de transcendental dificuldade, como a condensação de um corpo de doutrina de todos os ideais superiores que se encontravam na espiritualidade, de maneira que os homens pudessem recebê-los, não obstante a sua condição de tamanha ignorância e maldade. Fisicamente, Jesus teve um corpo humano semelhante ao nosso. Fisicamente, diz-nos Paulo nas epístolas aos Romanos, capítulo 8, versículo 3. Deus, vejam o que Paulo de Tarso diz: Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado. E em Filipenses capítulo 2, versículo 7/8, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Não igual em sua composição material, mas de tal semelhança que, aos olhos dos homens, parecia mesmo igual. Na realidade, porém, de matéria quintessenciada era o corpo de Jesus. A matéria era diferente da nossa, constituída de átomos especiais para suportar o potencial de energia de um Cristo de Deus. De matéria quintessenciada, capaz de resistir à elevadíssima vibração de seu espírito, o que não seria possível à matéria de que se constitui o corpo humano, o nosso corpo, fisicamente. Portanto, ele se manifestou em corpo material semelhante ao dos homens,
para que pudesse conviver com eles o tempo necessário ao cumprimento da sua missão. Espiritualmente, ele apresentou aos homens o corpo de sua doutrina, consubstanciada nos evangelhos. O sangue desse corpo espiritual estava representado precisamente nas ações por ele praticadas e que deram vida à doutrina que pregou. Sim, porque a missão de Jesus Cristo constou de palavras de verdade e obras que deram vida a essas palavras. Vejam, meus amigos, aquele corpo que ele diz: comei, este é o meu corpo, era o corpo da sua doutrina. Simbolizava o corpo da sua doutrina. E o sangue desse corpo espiritual estava representado precisamente nas ações por ele praticadas e que deram vida à doutrina que pregou. Vejam a beleza da profundidade de um ensinamento como este. Então, quando ele afirma que importa comer a sua carne e beber o seu sangue, isso quer dizer que devemos absorver os seus ensinamentos sagrados que nos são oferecidos na forma do mais puro alimento espiritual, assim como praticar tudo aquilo que conseguirmos aprender nesses ensinamentos para dar-lhes vida. Bebermos o sangue significa darmos vida ao nosso corpo espiritual, que irá formar-se com a nossa integração na doutrina de Jesus Cristo. Assimilar os ensinos e praticá-los. Difundir pela prática os ensinamentos do Mestre Divino, para esclarecimento e oportunidade de reforma dos que andam no erro. O sangue do Novo Testamento, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Concluída a última ceia, foi Jesus para o Getsemane, jardim localizado no Monte das Oliveiras. Ali chegando, mandou que os discípulos sentassem, enquanto iria orar nas cercanias daquele sítio. Caminhou mais além, levando consigo apenas Pedro, Tiago e João, expressões legítimas da humildade, da perseverança e da fidelidade, respectivamente. Valores que o divino pastor destacava como essenciais para momentos da magnitude dos que viveria dentro em pouco, cujas vibrações então deveriam encher a atmosfera. Jesus abateu-se e angustiou-se muito. O lance da traição e tudo que a partir dali se desenrolaria e que era do seu integral conhecimento, levaram-no à maior tristeza. A natureza humana que assumiu para o perfeito desempenho de sua eminente missão fazia-o apresentar-se abatido e angustiado como qualquer outro em tal situação. Vem à nossa memória que Jesus chorou no episódio de Lázaro, registrado em João capítulo 11, versículo 35. E ainda quando se abeirava de Jerusalém para a sua entrada triunfal, meditando no melancólico destino da cidade e do seu povo. Lucas capítulo 19, versículo 41, 44. Em Getsemane sentia piedade, em virtude do grande amor devotado à pobre humanidade, cujo relevo ficou para o apelo ao Pai já na cruz. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Piedade, que é a imensa responsabilidade a recair logo, irreversivelmente, sobre tantos, lhe inspirava
sobre tantos, porque o livro da vida inscrevera a participação do povo hebreu no julgamento de Jesus Cristo, marcando-o para uma ocasião em que, se não todos, pelo menos a maioria dos judeus estaria reunida em Jerusalém para a época da Páscoa, e aquela gente que recebera incontáveis benefícios durante o santo ministério de Jesus viria a preferir Barrabás. Determinou Jesus que os 3 apóstolos se detivessem em certo ponto, que vigiassem com ele, e foi adiante. Prostrou-se, orou e disse ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, sendo a cabeça da sua igreja, de sua doutrina, teria de aparecer, e sempre como figura central de todas as ocorrências, particularmente das de mais vasta repercussão, presente ou futura. As dificuldades em forma de tentações sucederiam para as lições do Filho do Homem, porquanto seriam oportunidades de demonstrar lealdade a Deus e aos princípios que pregava. A prece, aliada à vigilância, era a fórmula indicada para manter ligação com o plano superior, obtendo subsídios de energia, a fim de vencer as insistentes solicitações nocivas da matéria bruta. Nessas condições, recorria Jesus à colaboração de Pedro: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Advertindo-o, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e então capaz de arrastá-lo à falência frente aos assédios da alma vivente. Pela sequência dos fatos, o conteúdo da prece de Jesus na fase inicial, com as palavras do versículo 39, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, deve ter sido o do capítulo 17 do Evangelho de João. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, onde está retratada a grandeza do divino pastor, do Filho de Deus, no domínio pleno do seu Espírito excelso, e afora o trecho aludido, nenhum vislumbre do Filho do Homem, passível de emoções próprias da natureza humana, decorrentes da exemplificação que invariavelmente ensinava, como fazia ali naquele instante. Rogando, se é possível, passe de mim este cálice, Jesus, enquanto dava testemunho de humildade, abdicando o galardão que conquistaria no término da sua gloriosa missão, mostrava de outro lado como se conduziria em tais circunstâncias a criatura humana, sujeita às influências da alma vivente, às injunções dos instintos, pressionada pelo instinto de conservação. A criatura humana reagiria daquela forma, desejando evitar o processo penoso e fatal dos sucessivos, dos sucessos que se avizinhavam. Evidenciou, porém, que a criatura humana também tem deveres de amor e de fé para com o Pai Celestial, e precisava respeitar seus desígnios,
Daí ter imediatamente aditado: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O que exaltava seus propósitos de preservar, por fidelidade à vontade de Deus, fechando assim o triângulo dos valores que convocara ao selecionar Pedro, Tiago e João. A paixão e morte de Jesus Cristo representa o evento da maior importância em nossa vida, ou melhor, em nossas vidas, posto que o nosso progresso espiritual se desenvolve através de inúmeras existências transcorridas na matéria densa. A paixão e morte no Cristo tem um significado muito mais amplo do que nos possa parecer à primeira vista. A crucificação do seu corpo deve traduzir para cada um de nós também a vitória final sobre a matéria da alma vivente, que se crava na terra. Será no momento em que nos for possível crucificar na terra a nossa vida material, que ressurgirá o nosso espírito, isto é, que ressurgiremos para a vida eterna, para a vida que nos é própria, assim como a vida material é própria do corpo de carne. Lembremos-nos de ter Jesus assegurado a seus discípulos, segundo o registro de Mateus capítulo 10, versículo 38. O que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E reiterado ainda em Mateus capítulo 16, versículo 24. Se algum quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A serpente de bronze, erguida por Moisés no deserto, amando de Deus, de forma que os filhos de Israel, olhando-a com humildade e fé, se livrassem da morte por picadas de cobra, registrada em Números capítulo 21, versículo 4 a 9, não foi por simples previsão dos sucessos futuros que Jesus a invocou quando instruía Nicodemos, conforme João capítulo 3, versículo 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, pois no versículo imediato aduziu, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz da crucificação elegeu-a o Mestre por símbolo bem expressivo de que a vida material pertence à terra e a ela precisa ficar ligada e até mesmo nela pregar em definitivo. Eu vou repetir. E até mesmo nela pregada em definitivo, a fim de que possa o Espírito libertar-se. Também em definitivo e alcançar a vida eterna, tendo se elevado pela integração na doutrina do Cristo, na cruz das lutas contra si mesmo, na cruz da cooperação, na cruz das dificuldades, dos infortúnios, dos sofrimentos, na cruz das humilhações, das ingratidões, das injustiças, submetendo-se às provas e expiações escolhidas. Muito provavelmente não foi por outra razão que Paulo escreveu no capítulo 2, versículo 20 da sua epístola aos Gálatas: estou crucificado com Cristo, vivo já agora, porém não eu, verdadeiramente o Cristo vive em mim. Acrescentando no capítulo 6, versículo 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E completando no capítulo 1, versículo 17, da primeira epístola aos Coríntios: porque não me enviou Cristo a batizar, mas a evangelizar,
não em sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz do Cristo. Portanto, observando bem os significados de carne e sangue, de paixão e morte de Jesus Cristo, notamos o que nos incumbe fazer. É efetivamente uma tarefa gigantesca, essa que temos diante de nós, de adotarmos decididamente a sublime doutrina do Divino Pastor, subjugarmos nossas imperfeições e crucificá-las na terra, suportando nossas provas e expiações. Contudo, o instrumento que o amor de Jesus colocou em nossas mãos, por intermédio do missionário Allan Kardec, oferece-nos força e compreensão, abrindo-nos o seguro caminho da perseverança e da fé para a realização dessa obra. Louvado seja o coração querido desse mestre, desse avatar querido que tanto nos amou e nos ama. Que a luz, meus irmãos queridos, possa brilhar no vosso coração, no vosso lar, na vossa família. Que Nossa Mãe Santíssima vos cubra de graças. Ela que tanto nos ama, porque deseja ver a felicidade dos seus filhos. Mais uma vez eu gostaria de alertar a todos aqueles que por alguma razão se vê influenciado, e só pode ser por entidades trevosas, para que se envolvam com essas ilusões tristes do carnaval. Resistam a isso. Resistam. Amanhã, daqui um tempo, vocês vão valorizar a decisão que estão tomando hoje. Porque, meus amigos, quanta tristeza surge depois do carnaval. Eu desejo a todos muitas felicidades, muita luz e muita paz. E não esqueçam, nós somos luz, nós somos filhos da luz. E para essa mesma luz, nós haveremos de retornar um dia. Sejam felizes. Muito obrigado pela vossa atenção e graças a Deus.